Pessoal, nosso problema de número 3, uma questãozinha da FUVEST, diz assim, ó. 10 equipes disputaram um campeonato de futebol, sendo que cada equipe disputou exatamente 2 partidas contra cada uma das demais equipes. Então você vai entender isso aqui como tendo o jogo de ida e o jogo de volta. Ou seja, você vai entender isso aqui como se o jogo Flamengo versus Fluminense fosse um jogo e Fluminense versus Flamengo fosse o outro jogo. Ou seja, a ordem aqui dos times muda o grupo. Flamengo versus Fluminense é o jogo de ida. Fluminense versus Flamengo é o jogo de volta. Beleza? Agora, se eu digo que os times vão se enfrentar uma única vez no campeonato, então, se eles vão se enfrentar só uma única vez, Flamengo versus Fluminense seria o mesmo que Fluminense versus Flamengo. Afinal, só é um jogo no campeonato mesmo. Então, quando ele diz que só é um jogo no campeonato, a ordem dos elementos não faz influência nenhuma, porque termina sendo o mesmo jogo, o mesmo grupo. Tá certo? Flamengo e Fluminense termina sendo a mesma coisa de Fluminense e Flamengo, se eles vão jogar uma única vez. Então, nesse tipo de questão, quando os times vão jogar o jogo de ida e o jogo de volta, ou seja, 2 vezes, a ordem importa. Então, é uma questão de arranjo. Se eles vão jogar uma única vez no campeonato, a ordem dos elementos não importa, porque a ordem vai estar se referindo a esse único jogo entre os 2 times. Não importa a ordem com que você coloque os times. Então, quando ele diz que vão jogar apenas uma vez, cada time vai jogar com o outro apenas uma vez, aí se trata de uma questão de combinação. Como no nosso problema aqui ele está falando que cada time vai enfrentar todos os outros 2 vezes, então é uma questão de arranjo, tá? Vamos seguir a leitura do problema. De acordo com o regulamento do campeonato, em cada partida foram atribuídos 3 pontos ganhos para a equipe vencedora, nenhum ponto ganho para a equipe derrotada e, em caso de empate, 1 ponto ganho para cada uma das 2 equipes. Sabendo-se que, ao final do campeonato, foi atribuído um total de 231 pontos ganhos às equipes, determine quantas partidas terminaram em vitória e quantas terminaram empatadas. Olha que problema interessante. Primeira coisa que você tem que descobrir aqui é quantas partidas nós tivemos no campeonato. Pessoal, lembre-se que uma partida é um grupo formado por 2 times e que eu tenho no campeonato ao todo 10 times e que nós já concluímos que se trata de um problema de arranjo, porque cada time vai jogar com o outro 2 vezes. Então a ordem dos times pode gerar ou o jogo de ida ou o jogo de volta. São 2 jogos diferentes. Então a ordem, quando eu mudo, muda o grupo, muda o jogo. Então por isso que se trata de um arranjo. Então vamos descobrir inicialmente o total de partidas desse campeonato. O total de partidas do nosso campeonato será um arranjo de um total de 10 times para formar grupos de 2 em 2, porque cada grupo de 2 times é uma partida do campeonato. Esse arranjo de 10 tomado em 2, nós já aprendemos a calcular o arranjo, ele é 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Quando a gente faz essa continha, vai dar em cima 10 vezes 9 vezes 8 fatorial sobre 8 fatorial. Onde eu vou mandar embora o 8 fatorial de cima com o 8 fatorial de baixo, isso aqui está dando 90. Olha só. Quer dizer então que nós vamos ter 90 partidas nesse campeonato. Beleza? Pessoal, agora eu vou pedir para você considerar que V é o número de partidas em que houve vitoriosos nesse campeonato. E é o número de partidas em que houve empates nesse campeonato. Quando eu somo o número de partidas em que houve time vitorioso mais o número de partidas em que os times terminaram empatados,
Isso aqui é para dar o total de partidas, que é 90. Raul, e cadê os times derrotados? Pessoal, se num jogo teve time derrotado, é porque teve time vitorioso. Então, os derrotados já estão dentro dessa conta, né? Do V. O total de partidas do campeonato em que teve time que venceu é o mesmo tanto de partidas do campeonato em que teve time que perdeu, né? Então, por isso que eu posso representar aqui como sendo V a quantidade de jogos em que teve time vitorioso. Essa quantidade de jogos em que teve time vitorioso, mais a quantidade de jogos em que terminaram em empate, é para dar o total de jogos, que é 90. Tá certo? Então é a primeira equação que eu posso montar desse problema. Número de jogos com times vitoriosos, mais número de jogos que terminaram empatados, é para dar o total de jogos, que é 90. Agora, de cada jogo desse em que houve time vitorioso, saíram quantos pontos? Terminou um jogo, teve um time que venceu e outro que perdeu. Esse jogo rendeu para a tabela do campeonato quantos pontos? 3 pontos. 3 para o time que venceu e 0 para o time que perdeu. Então, o total de pontos que vieram dos jogos vitoriosos é um total de pontos que eu vou chamar de 3 vezes V. Onde V é o número de jogos onde teve time vitorioso. Então, essa quantidade de jogos multiplicado por 3 dá o total de pontos que vieram desses jogos. Mas eu tenho que lembrar que nos jogos em que terminaram empatados, cada time ganhou um ponto. Então, um jogo que termina empatado, um time ganha um ponto e o outro time também ganha um ponto. Então, aquele jogo rende para o campeonato 2 pontos. Então, para eu saber quantos pontos vieram dos jogos que terminaram empatados, basta eu pegar 2 e multiplicar pela quantidade de jogos que terminaram empatados. Por isso que vai ficar aqui 2 vezes E. E aí eu observo que o total de pontos que vieram dos jogos em que teve time vitorioso, com o total de pontos que vieram dos jogos em que teve empate, é para dar o total de pontos do campeonato, que ele está me dizendo na questão que é de 231 pontos. E aí, meus amigos, o que eu acabei de montar aqui foi um sisteminha simples de equações de primeiro grau. Então, para resolver esse sistema, eu vou pedir que você multiplique essa equaçãozinha de cima por menos 2. Por que por menos 2, Raul? Porque o menos 2 vai multiplicar por E, aí vai dar menos 2E. Aí quando eu somar com a equação de baixo, vai cancelar com 2E aqui de baixo. Então, olha só, eu vou passar aqui a régua, tá? E aí eu vou somar as equações. Peraí. Antes de eu passar a régua e somar as equações, vamos fazer logo a multiplicaçãozinha por menos 2. Como é que vai ficar o sistema? Nosso sistema vai ficar menos 2V menos 2E igual a menos 180. Beleza? Embaixo não muda nada. Continua 3V mais 2E igual a 231. Agora sim, eu passo a régua aqui embaixo, somo as duas equações membro a membro, posso cancelar, então, o menos 2E com mais 2E e dizer que menos 2V somado com 3V dá V, né? Número de vitórias, ó, V, que será igual a quê? Menos 180 mais 231, pessoal. Vai dar o quê? Vai dar 51. Ou seja, se trata aqui de um campeonato em que tivemos 51 jogos com times vitoriosos. E quantos, então, com empates? 51, que é o total de vitórias, mais E, que é o total de empates, não é para dar 90? Então, o E será igual a quê? A 90, que é o total de jogos, menos 51, que é o total de jogos que terminaram com times vitoriosos. Com time vitorioso. Então, E, que é o total de empates, vai dar 90 menos 51, que é 39, ó.
Então, galera, se trata aqui de um campeonato em que nós tivemos 51 jogos com times vitoriosos e 39 jogos com empates. Logo, você vai marcar aí a opçãozinha A, beleza? Opção A, questãozinha bacana, inteligente demais. Opção A de aprovações, né? Beleza pura. Vamos para a quarta.